Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz a nossa questão. Quantos átomos existem em 36 gramas de água? Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar primeiramente saber qual é a massa molar que a gente tem da molécula de água. Para a gente fazer o cálculo da massa molar, a gente vai precisar de um dado da tabela periódica dos elementos que estão dentro da molécula de água. Na molécula de água, nós temos aqui H2O, o que significa que nós temos dois átomos de hidrogênio dentro da molécula de água e apenas um átomo de oxigênio dentro da molécula de água. Eu vou anotar essa informação aqui que ela é importante para a gente. Dois hidrogênios e apenas um oxigênio. Você vai multiplicar a quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula pela massa molar que a gente tem desses elementos químicos aqui. Eu vou abrir aqui uma tabela periódica para a gente fazer a consulta do valor do nosso peso atômico. O peso atômico ele é igual à massa molar, tá? Só que a unidade de medida é diferente. A gente vai pegar aqui o peso atômico do hidrogênio, que é 1, e o peso atômico aqui do oxigênio, que é 15,999, a gente vai arredondar para 16. E a gente vai colocar no nosso exercício com a unidade de massa molar, tá bom? Voltando aqui na nossa questão, a gente tem aqui 1 para o hidrogênio e 16 para o oxigênio. 2 vezes 1 é igual a 2 e 1 vezes 16 é igual a 16. Você vai somar a massa que você tem dos seus dois átomos de hidrogênios, que é 2, né, com a massa do seu único átomo de oxigênio, que é 16. A massa molar, ela não é bem a massa que você tem em uma molécula. Essa que é só em uma molécula a gente chama de molecular. Quando a gente fala em massa molar, a gente está falando da massa que a gente tem a cada 1 mol dessa molécula. Então ela vai ser 16 mais 2 dá 18. 18 gramas por mol. Isso aqui não é a massa de uma molécula, tá? É a massa em 1 mol dessa molécula de água. Então a gente pode dizer que a gente tem 18 gramas de H2O, ou 18 gramas de água, né? A cada 1 mol de moléculas de água. A cada 1 mol de H2O. No entanto, a questão ela me deu uma massa de 36 gramas e me perguntou quantos átomos eu vou ter em 36 gramas. Bom, vamos pensar o seguinte, em 1 mol eu tenho quantos átomos? 1 mol é uma quantidade de matéria que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Isso significa que em 1 mol você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu tenho 1 mol de água, eu posso substituir aqui esse 1 mol e dizer que na verdade o que eu tenho são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, não é? Moléculas de H2O. Só que mesmo assim, isso ainda não vai responder a nossa questão. Porque a questão ela quer saber o número de átomos existentes em 36 gramas e não o número de moléculas existentes. Mas calma, vamos com calma que a gente já vai resolver isso daí. Olha só, a gente percebe aqui que a gente tem 18 gramas por mol. Mas se 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 átomos, né, dependendo aí do que você tem, no caso a gente tem a molécula de água, por isso eu estou escrevendo moléculas, tá? Eu tenho 18 gramas nessa quantidade aqui de moléculas, em 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí vem a questão em pergunta, e com 36 gramas, quantas moléculas você vai ter? Bom, com 36 gramas de H2O, eu não sei o número de moléculas, mas a gente pode descobrir a partir de uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Na verdade, dá até para a gente descobrir isso daqui facilmente. Por quê? 18 vezes 2 é 36, não é? Olha só, daqui para cá, se eu multiplico por 2, 18 vezes 2 dá 36. Logo, 6 vezes 10 elevado a 23 multiplicado por 2 vai ter que dar x. X, então, será 12 vezes 10 elevado a 23. Viu como é fácil? Ah, professor, mas eu não tenho essa lógica, eu não perceberia isso. Então, tudo bem, vamos fazer por regra de 3 mesmo. Ó como que ficaria. Você pega o x e multiplica por 18, pega o 36 e multiplica por 6 vezes 10, 23.
Aí vai ficar x vezes 18 é igual a 36 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23, né? X vezes 18 vai dar 18 vezes x. E aí a gente tem 36 vezes 6. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado? 36 multiplicado por 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Aí a gente vai ter ali 6 vezes 3, que vai ser igual a 18, né? Mais 3 que a gente tem aqui em cima vai ser igual a 21. Então vai dar 216 o nosso resultado aqui. 216 vezes 10 elevado a 23. O 18 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí eu vou ter que x é igual a 216 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. Você vai dividir 216 por 18, tá? Vai ficar assim, ó. 216 dividido por 18. 18 vezes 1 vai dar 18 aqui embaixo. Aí a gente tem 21 menos 18 vai dar 3. O 6 vai descer para cá. 18 vezes 2 vai ser igual a 36. 36 menos 36 é 0. Isso daqui é o nosso quociente, né? Ó, eu dividi só 216 por 18, tá? Aí ficou assim, x é igual a 12. Mas 12 o que, professor? 12 vezes 10 elevado a 23, eu vou copiar aqui embaixo, tá? Eu não usei ele na divisão, você deixa ele aqui. Vezes 10 elevado a 23. O x, ele era o quê? Ele era o número de moléculas de água que a gente tinha, não é? Então você vai escrever aqui, ó. Esse número aí é o número de moléculas de água. Mas acredite ou não, ainda não terminamos. Porque isso daqui é o número de moléculas. Mas a gente quer saber com relação ao número de átomos existentes. Ih, professor, então o negócio é complicado. Até que não, porque olha só, na molécula de água você tem quantos átomos? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, lembra? 2 mais 1. Então você tem 3 átomos em cada molécula. Se você tem esse número de moléculas, quantos átomos você vai ter? É só pegar esse valor aí e multiplicar por 3. Quanto que é 12 vezes 3? 12 vezes 3 é 36. Então, y aqui vai ser para a gente 36 vezes 10 elevado a 23. Observem que o vezes 10 e 23 você não mexe nele, tá? Átomos que a gente vai ter dentro de todas essas moléculas, tá? Átomos. E esses átomos são átomos de água? Não, são átomos de hidrogênio e oxigênio, tá? São os átomos que estão dentro da molécula de água, mas não são átomos de água, tá? Então vou só deixar aqui como átomos. E é isso, pessoal. Agora sim chegamos na nossa resolução dessa questão. Essa é uma questão bem gostosinha de ser resolvida. Eu acho legal quando a gente tem que calcular número de átomos e você acaba encontrando número de moléculas, depois tem que fazer toda essa interpretação. Porque quando o aluno consegue fazer essas interpretações, ele está entendendo bem o que é massa molar, massa molecular, qual que é a relação que a gente tem entre a massa, o número de mols, a massa, o número de átomos e número de moléculas. Então é bem legal mesmo resolver esse tipo de questão. Pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam daquele like e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!